processo de raciocínio na mão, tomando a mão de valor. Existem as possibilidades que a gente tem de jogar essa mão de valor. A gente pode representar a mão que tem de fato, como está listado aí, e a gente pode representar uma mão mais fraca. São as duas opções que a gente tem, né? A partir do momento que você tem uma mão de valor, geralmente vão existir duas linhas possíveis, mais uma terceira ou quarta, de acordo com a ordem dos bets que você pode ir para um check raise, que você pode dar um donkey bet, abrir mais algumas possibilidades, mas em geral você vai buscar representar a mão que você tem mesmo, ou você vai buscar representar uma mão mais fraca que a que você tem. Principalmente as mãos mais fortes, você vai buscar representar a mão que você tem para conseguir o máximo de valor das mãos levemente piores. E as mãos mais fracas, você vai representar uma mão fraca, não, nem por intenção, mas porque você realmente não vai representar uma mão mais forte que você tem e acabar transformando sua mão em blefe. Mas isso tudo também depende do board, depende dos oponentes, depende das ações. Aqui a gente vai listar características dos fatores que a gente vai levar em conta para poder tomar essa decisão, né? Representar a mão que a gente tem de fato. A tomada de iniciativa, gerar mais bets, ou seja, se você tomar iniciativa, se você der raises, se você der bets, isso vai gerar mais bets entrando na mão, que consequentemente, né, provavelmente vai gerar mais ficha no pote, que é o que você quer com essa sua mão de valor. É um fator que você vai estar levando em conta, né? Pô, se eu tomar iniciativa aqui, será que vai entrar mais bets aqui do que se eu não tomar iniciativa, né? Às vezes não, às vezes esse cara aqui eu sei que blefa muito, eu sei que esse board aqui é um board bom pro range dele blefar, e minha mão parece que é uma mão bem fraca. Se você jogar de maneira da outra maneira, né, representando uma mão fraca, provavelmente ele vai colocar o que? Os 3 bets dele ali. Futuros streets fiarem em ação, fazendo com que sua mão perca. Por exemplo, você paga um 3-bet lá com seu par de 8, aí o flop bate 8, 9 e 6, e o cara se beta, e aí provavelmente ele vai estar atolando todos os overpairs dele ali que ele tribetou você, mas facilmente se você der um call, as streets seguintes podem frear a ação, pode bater um flush, pode bater um 10 ali que completa sequência, e a pessoa tem par de rei, futuras streets podem frear a ação, então é um motivo para você estar colocando a ação agora nesse momento, colocar bets, colocar raises, exatamente nesse momento e representar de fato a mão que você tem. Não, realmente eu tenho trinco, não quero disfarçar que eu não tenho trinco, independente se você vai estar perdendo ou não, né? O que importa é que ou você perde ou freia a ação, então é ruim de qualquer jeito. O range do oponente de valor mais fraco não betar, mas pagar. Ou seja, certas situações, o cara vai simplesmente betar até o final com essas mãos que você quer tirar valor. Então não tem necessidade de você tá dando raise, etc, né? Mas, mais uma vez, tomando em conta todos os fatores, né? Tem uma carta que vai frear essa ação, né? Então, nos casos que o range do oponente de valor mais fraco não vai betar, então você já precisa tomar ação, tomar iniciativa desde antes. Ele não vai betar, mas ele vai pagar. No caso, o board de ação favorecendo sua mão e o oponente não deve blefar, ou seja, o board, ou então a maneira que as ações chegaram, são melhores para o seu range, logo o oponente não deve continuar blefando, por exemplo. Ele tá betando e aí bate um flush, um turn, né? Então, tá favorecendo aquele seu range ali que tá pagando, etc. Então, não só ele pode não valor betar, como ele pode desistir de blefar, né? Ou seja, se ele não deve estar blefando esse tipo de board aí, não tem porque você deixar ele continuar, porque ele vai continuar só com o range de valor mesmo. E o range de valor você já vai tirar valor desde antes, logicamente. Os reads que você tem do oponente, né, indicam que ele não deve blefar, então não valor betatinho, ou seja, ele não vai blefar, né, ou seja, você já perde todo tipo de valor que você pode estar dando para blefs, porque é a característica do oponente. E além disso, ele não vai valor betatinho, ou seja, ele só vai valor betar o topo do range dele mesmo, aquele top pé, top kicker dele ali, não vai estar betando, né, que é aquele fator que a gente tratou antes, né, o range do oponente de valor mais fraco não vai betar, mas numa situação que talvez deveria estar betando, mas você sabe que esse oponente, por algum motivo aí, você já sabe que ele não é muito de betar assim, um valor não tão forte. A mão necessidade de proteção, né? Às vezes sua mão é boa bastante aqui para você extrair valor, para você colocar as fichas, e talvez você até não esteja tirando tanto valor assim, talvez você possa até deixar ele blefar um pouco, mas a sua mão precisa de proteção. Se você for para um check call, por exemplo, qualquer carta ali que bater vai ser ruim para você e boa para o range do adversário, é mais um fato que você vai usar para jogar de maneira mais rápida, né? De maneira a tomar iniciativa, de maneira a colocar mais bets quanto antes. E de maneira inversa, né, logicamente, né, vai ser a maioria das coisas aqui diretamente inversa ao que a gente viu, né, você vai estar representando a mão mais fraca do que a que você tem, quando o número de bets desejados deve ser alcançado independente da ação, ou seja, você não precisa da raise para colocar tudo. Eu acho que Future Streets não vão prejudicar minha mão, então eu vou jogar de maneira mais passiva aqui. Não, todos os fatores estão sempre interligados e tem que sempre todos ser considerados e mais que isso tem que ser identificado qual é o que fala mais alto, né? Porque em certos momentos a sua mão vai precisar de proteção, mas o número de bets desejado consegue ser
alcançado independente da ação, ou seja, você vai ter fatores que estão, um tá contra-argumentando o outro, né? Você tem motivo para jogar de uma maneira passiva e tem um motivo para jogar de uma maneira rápida. O que vai pesar é saber levar em conta todos eles e saber determinar qual é o fator mais importante naquela situação. Future states não prejudicam sua mão, então você pode jogar, é um fator para você jogar de maneira passiva, né? Porque o board não vai alterar. O range do oponente de valor mais fraco vai betar de qualquer jeito, né? Ou seja, você tem ali sua mão de valor, você tem as mãos piores ali, todas ou então a maioria dessas mãos piores aí de valor que o oponente tem, vão valor betar de qualquer jeito. Então não tem necessidade de você estar puxando a ação. Boards ou ações favorecendo o range do oponente, portanto ele pode blefar, né? O board acerta mais ele do que você, apesar da sua mão ter valor. Reads indicarem que o oponente deve blefar, né? Ou seja, já tem um oponente agressivo, deve valor betar. Sim, ou seja, vai valor betar mesmo um top pair fraco ali, mesmo qualquer mãozinha de valor ele vai estar valor betando, então você não precisa estar puxando a ação com a sua mão de valor. E a mão não necessita de proteção. Um exemplo aqui, pensando aqui no raciocínio da mão, por exemplo, se a gente está abrindo, aqui a gente está pegando todos os conceitos não só dessa aula, como da aula passada, né? A gente está abrindo um Ás e Dama, ou do TG ou do Small Blind, a gente pode pensar do TG primeiramente, e aí o Blind está pagando, e aí o board corre dessa forma. Qual é, principalmente, aí o pensamento, né? Lógico que vai depender do field, do oponente, de vários fatores, mas falando de uma maneira geral, uma diferença, né, que vai acontecer, por exemplo, se a gente está do small blind e a gente está com essa mão, a gente espera que no board como esse, se a gente estiver betando até o final, a gente vai tomar calls de 10, vai tomar calls de 7, vai tomar calls de diversas damas piores aí que podem estar, que tem no range dele. Então, do small blind a gente pode betar 3 streets aqui de maneira bem fácil, bem óbvia, bem confortável, né? Já se a gente abre do TG e o Big Blind está pagando, se a gente betar 3 streets, muito provavelmente a gente está fazendo um 10 foldar já no turn, né? Uma dama pode foldar no river também de maneira bem confortável, né? Lógico, se o oponente tiver noção, lógico que você pode pegar um field fraco, um jogador fraco que vai estar pagando com qualquer valete 10 até o final. Mas não é a lógica, não é o normal da situação. Então, se você está abrindo do TG, possivelmente uma linha superior a betar até o final, se você betar o flop, né, dar o check no turn, né, meio que desistir, e aí esse jogador vai betar o river com as damas dele de qualquer jeito, né? São as possibilidades de acordo com a ação e a diferença dos ranges de acordo com a posição, né, que a gente está observando nesse caso. Continuando a listar as características, agora a característica que a gente está observando aqui é a inconsistência da linha, né? A gente observa que a gente está tomando as linhas de valor com duas lógicas principais, né? Em geral, logicamente, tem casos que ou a gente vai estar tomando essa linha de representar a mão que a gente tem mesmo, ou a gente vai estar tomando a linha de representar a mão mais fraca. Agora a dinâmica do jogo, né? A estratégia mista, né? É a estratégia que vai ter características inconsistentes, vai ter frequências, né? Vai ter frequências para cada tipo de situação. Ou seja, você tem ali um Ás 5 suited do botão que o cara abriu do hijack e você tribeta aquilo ali às vezes e outras vezes você não tribeta, outras vezes você folda. Talvez da call, sei lá. Mas a sua estratégia não consiste de ter uma jogada exata ali para aquele As5 naquele 100% das situações. Você vai ter uma frequência para estar blefando aquilo e vai ter uma frequência que você não vai estar blefando aquilo. E essa variação, essa estratégia deve ser com o intuito de explorar maximamente as variações dos adversários. Ou seja, vou tribetar esse As5 no momento que eu considero que vai ser o melhor para mim. Ou seja, no momento que eu considero que aquele oponente ali está abrindo demais. Seria o game flow, a imagem, né? Os perceived range, ou seja, o range que o adversário pensa que você tem. Se você tá no momento do game flow que você tem, você está jogando poucas mãos, etc. Aí você acha que você tem uma imagem tight nessa mesa, as pessoas vão achar que seu range de three bet é forte. Então você vai estar usando essa imagem para explorar o range de open do adversário. Claro que isso depende do metagame do nível adversário, ou seja, logicamente, o adversário pode simplesmente falar, não, ele tá jogando tight aí, justamente agora ele está explorando a imagem dele, né? Ele já está pensando nesse nível. Se ele está pensando isso, não vai ser um bom momento para você estar realizando essa jogada. Então, cabe todo esse tipo de análise para determinar o valor mesmo nessa imagem, determinar a reação do adversário. Em geral, a gente vai ter uma estratégia fixa, né? Que é a nossa estratégia ideal. Eu acho que abrir 9-6 suited do cutoff é bom. Vai ser o meu normal aqui. E talvez eu fold, porque aquele botão ali tribeta muito, etc. Isso aí vai fazer você mixar de um lado para o outro nesses pontos dessa estratégia que são passíveis de alterações. E além disso, adaptações baseadas em tendências populacionais. Ou seja, é comum as pessoas chovarem muito aqui desse small blind aí. Acho que o field em geral vai chovar muito contra esse meu open aqui do cutoff. Já vou evitar abrir tanto assim. Aquele read específico ali, aqueles oponentes daquela mesa, daqueles stacks, daquele momento do torneio,
mais da tendência populacional que você observa em toda a sua experiência, né? Então, listando mais aqui, teria a característica das conclusões precipitadas, né? Baseando na imagem, né? Sempre achar que eu tô jogando tight, eu vou tribetar aqui, simplesmente acabou. O oponente vai respeitar vai achar que é força, etc. Mas a imagem que vocês têm, ou que você acha que tem, não quer dizer que o oponente está observando, não quer dizer que o oponente observa isso, né? Pot odds. O conceito de pot odds é extremamente simples, né? Você pode tomar como a quantidade de fichas que você precisa pagar, dividido pelo pot final, após você pagar, né? Ou seja, pot tem 1000 fichas, o cara beta 1000, seu pot odds é 1000, que é o que você tem que pagar, dividido pelo total final de fichas do pot, ou seja, 1000 dividido por 3000. 1000 sobre 3000 dá 33%. Esse é o seu pot odds ali, ou seja, essa é a equidade que você precisa para continuar na mão. No caso de uma mão pré-flop, por exemplo, você precisa de 33% contra o range desse oponente para poder pagar esse all-in pré-flop, né? E no pós-flop vai ser mais complexo em geral, porém ainda vai ser útil para você ter uma base das suas decisões. Então, aqui a gente tem esse exemplo. Essa mão exemplo aqui. Dá pra gente tomar essa mão como exemplo de calcular odds, por exemplo, no River. O cara deu um donkey bet aqui, tribarrel, aí bateram mais 2 bricks aqui, aí você tem um bluff catch, e aí você toma o range dele que você acha que ele tá fazendo esse tipo de jogada, e a sua mão. E aí você calcula a odds que você tem contra esse range, né, pra você pagar isso aqui. No caso aqui, implied odds, set mine, são as odds que você tem, que não são os spot odds direto, que você tem ali naquele momento, tem aquele bet ali, eu preciso 33% para pagar esse bet, preciso de 25% para pagar esse bet, mas eu só tenho 8% de acertar minha mão, só tenho 15% de acertar minha mão. Porém, a gente vai estar ganhando fichas no futuro, talvez, e vão estar justificando esse call que a gente tem, né? O reverse implied odds é quando esse implied odds é mais negativo do que positivo, né? Quando às vezes que você acertar, no caso que às vezes que a gente acertou aqui, a gente tá ganhando muita ficha, tá beleza? Mas você está se baseando em um call que não vai ser imediatamente lucrativo, ou então até você vai ter, você vai acertar a quantidade de vezes necessária para ver o flop, porém, você acertar não vai ser o bastante, né? Você vai acertar e mesmo assim, às vezes que você acerta, você perde ficha. Na verdade, quando acontecerem essas odds implícitas, né, que você está supondo, quando você acerta a sua mão, na verdade você vai perder mais fichas do que você vai ganhar. Qual turn pro river, né? Dependendo das ações, stacks das situações, vai fazer diferença para ser lucrativo ou não, assim como, por exemplo, no set mine, pré-flop, etc. Todos os fatores vão fazer diferença, né? E no call pré-flop você vai ter o conceito ali dos implied odds também, né? Agora aqui, definições de combos, né? Tem um conceito bem simples, né? Todas as mãos que a gente tomar, existe uma chance dessa mão existir, né? Ou seja, existem diferentes possibilidades, né? Se a gente pegar aqui, facilmente consegue perceber, né? Que se a gente tem um valete 10 qualquer, existem 16 possibilidades para esse valete 10 de combinações de naipes diferentes. E quando a gente pega um par, limitadamente, a gente só tem 6 combinações com que esse par pode aparecer. Isso vai influir na quantidade de mãos que existem no range das pessoas. 16 e mãos pares são 6, ou seja, quase o triplo a frequência dessas mãos. E, de maneira rápida, você pode ir no river fazer aproximações do range da pessoa, né? O que é que eu tô ganhando, o que é que eu tô perdendo. Então, digamos, você abriu, aí betou, aí deu check turn, aí a pessoa betou o river, sei lá. Simplesmente situações que você vai estar analisando o range da pessoa, né? Vamos dizer que ela tá betando no river, né? Ela tá betando 500 fichas no pote de 1000. Né? Então, pote final vai ser 2.000 fichas, se você pagar, né? Então, pot odds 25%. Pot odds é sempre uma consideração para todas as situações, né? E da mesma maneira, você tem um dama 7-6, as dama. Então o cara beta o flop, aí continua betando turn, aí beta o river e você decide em um hero call, né? Então o que, é que tem de combos de valor que vão estar betando todas as streets? Aqui a gente está definindo os conceitos dos softwares, né? E as utilizações, no caso os trackers, Poker Tracker, HM2, a gente tem a capacidade de armazenar as estatísticas, tanto pessoais como dos adversários. O Sharkscope a gente vai pegar preconceitos dos jogadores, ou seja, quando a gente fala aquelas coisas da reads, das adaptações de acordo com cada característica que a gente observa do oponente, se você já tem um conceito antes de você ver ele jogar, se você já tem um resultado dele, que você já sabe qual é, se é vencedor, se é um regular, se é um jogador perdedor, isso já permite que você tome decisões, né, que você tome adaptações antes mesmo de você poder saber qualquer coisa a mais sobre esse oponente. O PokerStove, né, que a gente não usa muito, mas tem uma certa praticidade e tal, na questão de calcular a equidade absoluta da all-in em qualquer street, uma mão contra um range ou então um range contra outro range. Então, né, simplesmente a gente tem a capacidade de calcular, né, minha mão aqui um ice valete contra um range que eu acho que a pessoa tá chovando. Então, de maneira rápida a gente consegue saber qual é essa nossa equidade. Lógico que os outros programas que a gente se habitua a usar, como Flopzilla tem essas funções, como o ICM+, tem essas funções, e a gente consegue fazer de maneira mais eficiente, mas porque estou além de gratuito, se a situação que está fazendo é simples, tem uma certa praticidade. No caso do ICM+, a gente calcula range de chove, ou então de
call em chove, né? Ou seja, situações que tem all-in simplesmente, e os ranges que a gente vai ter que nesse all-in, de acordo com múltiplas ações e diferentes jogadores, calcula não só o chip EV, que é o que a gente está calculando na maioria dos softwares, como também contando o ICM. Simplesmente calcular situações de chove, situações que a gente vai considerar os ranges e principalmente múltiplas possibilidades e múltiplas ações, né? Que a gente pegar no PokerStove, a gente não pode, esse cara abriu aqui, qual é o range que esse vai chovar, o outro vai chovar, então múltiplas ações de jogadores. Da mesma maneira, o Hold'em Resource trabalha com essas situações. Flopzilla, a gente já tem as mesmas funções que o PokerStove, como a gente falou. A gente trabalha também com ranges dinâmicos, né? Ou seja, a gente pode pegar um range, separar pelo naipe, que o PokerStove também pode fazer, mas também pode separar por peso. Eu acho que Ás e Dama, ele tribeta 50% das vezes pré-flop e 50% ele dá o call. Então a gente trabalha aqui com 50% apenas dos Ás e Dama. Trabalhar com a equidade em cada street, ou seja, a chance da gente flopar alguma coisa, né, como a gente sempre observa aí, flopabilidade, e também calcular do turn pro river, etc, ou seja, de acordo com cada street. O card hands EV simplesmente a gente tem uma análise comparativa completa de estratégias, ou seja, a gente vai ter uma estratégia de um determinado range e outra estratégia e a gente vê exatamente qual é o retorno de cada estratégia no longo prazo. Então, simplesmente cobre todas as possibilidades de todos os acontecimentos de acordo com cada ação. Simplesmente você coloca todas as possibilidades que você pode fazer, tudo que pode acontecer e o programa te dá o resultado de cada jogador nessas situações que você está enumerando, né? Então, simplesmente é análise completa de todas as situações possíveis.